Boa tarde a todos vocês. Infelizmente, aí por causa da chuva, vocês não estão tendo condições de me ouvir. Então, nós vamos fazer um pequeno apanhado aqui do capítulo 10 e o capítulo 11 de Atos, que era o texto que nós íamos estudar com vocês, e eu vou mandar, tá bom? Espero que vocês discutam com vocês. E se tiver algum tipo de pergunta, então manda para gente. Tá joia? Muito bom. Vamos orar primeiro. Senhor Deus de Pai, nós colocamos agora todo esse grupo de Ipo nessa ilha, que o Senhor esteja com eles, que essa palavra seja edificante, que eles possam realmente se regozijar com o mover do Teu Espírito, a forma pela qual o Senhor trabalha com aqueles que não conhecem a Ti. Que eles possam realmente estar se preparando para ter realmente condições de alcançar mais e mais pessoas na ilha, e não só alcançar, mas também edificar, discipular. Peço a Ti, com respeito a mim, que aquilo que eu falar não seja conforme eu acho, mas segundo a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Ok, pessoal, nós já estudamos o capítulo 10, já vimos que Deus se manifestou para um homem que não era judeu, ok? Ele era um homem lá de Cesareia, o nome dele era Cornélio, mas era uma pessoa que tinha algumas características, não é? Que nós já vimos. Ele era piedoso, temente a Deus, não é? Com toda a sua casa, que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Bem, aparece um anjo, esse anjo instrui que ele chamasse então a Pedro, não é? E isso aconteceu. Pedro vai até a casa dele, quebra realmente um paradigma, né? Porque para os judeus era proibido eles entrarem na casa de um gentil, não é? Então ele quebra esse paradigma, ele realmente Deus convence ele que ele tinha que fazer aquilo porque as pessoas que estavam ali eram pessoas enviadas pelo próprio Deus, pelo próprio Espírito Santo. Ele vai, chega na casa, esse homem, Cornélio, tinha juntado muita gente, não é? Tinha a família, amigos, etc. Corre, tenta se dobrar diante dele e Pedro o levanta, diz que ele era homem e pergunta por que que ele estava ali, qual era o motivo, não é? E aí Cornélio diz, conta toda a história, como é que o anjo apareceu, e aí ele começa então a pregar a palavra de Deus, e diz a palavra então que quando ele começa a expor, eles creram, e ao crer, o Espírito Santo então vem sobre eles. E ele, Pedro chegou a falar muito claro, ilustrado pelo Espírito Santo, movido pelo Espírito Santo, o que está no versículo 34 em diante, que diz: Então falou Pedro, dizendo: Reconheço por verdade que Deus, pelo contrário, em qualquer nação, aquele que tem, olha só, aquele que teme, são duas características que ele dá aqui, né? Porque ele tinha falado no versículo 34 que ele reconhecia que Deus não fazia a acepção de pessoas. Mas qual era a condição de uma pessoa ser aceita por Deus? Ele fala aqui, pelo contrário, em qualquer nação, ou seja, não importa se era povo de Israel ou não, aquele que teme, essa é a condição. Aquele que teme, teme que? Teme a Deus, né? E faz o que é justo, é aceitável, ou seja, aquele que realmente fazia aquilo que ele, Cornélio, estava fazendo. Apesar de não ser crente, apesar dele não ter ainda tido um encontro pessoal com Jesus, ele realmente era temente a Deus, ele dava esmolas, ele era uma pessoa piedosa, etc. Né? Muito bem.
Aí ele começa a pregar a palavra de Deus, ok? E diz a palavra que quando ele estava falando, o Espírito Santo vem sobre ele e Pedro diz que isso aconteceu como aconteceu com eles também no início, né? Então, o versículo 44 diz: Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, ou seja, aqueles que acompanharam Pedro, que eram também judeus, realmente ficaram admirados, né? Porque também sobre os gentios, os das outras nações, também foi derramado o dom do Espírito Santo. Bem, a partir daí, Pedro fala, bem, me perdoe. A partir daí, Pedro pergunta, bom, se uma pessoa teve um encontro com o Senhor dessa forma, o que impede que ele seja batizado, não é? Então, aí ele ordena que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então, Cornélio e os que estavam lá pediram para que eles permanecessem com eles alguns dias. Bem, me perdoe que eu já estou meio ruim. Quando nós entramos no capítulo 11, nós vamos perceber que a mentalidade dos judeus ainda era que somente o evangelho era para os judeus. Essa era a mentalidade deles. Tanto é verdade que para esse evangelho expandir, teve que haver uma perseguição, onde o povo foge lá de Jerusalém, menos os apóstolos, e à medida que eles caminham, eles começam a evangelizar, que foi o caso, inclusive, de Filipe, não é? Então, eles estavam fechados. Ah, não, o Senhor Jesus veio só para nós. E precisou, então, Pedro ser mandado pelo próprio Espírito Santo para pregar a palavra de Deus para esses que não eram do judaísmo, não eram de Israel, não eram nada. Então, ele foi, obedeceu. E agora nós vamos ler o capítulo 11. Olha só. Chegou o conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Então, isso correu, né? Possivelmente, alguns desses irmãos que foram com Pedro devem ter comentado com outros judeus que foi comentando até chegar ao conhecimento dos apóstolos. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão, ou seja, judeus, o arguíram dizendo. Então, o que aconteceu? Os apóstolos que estavam lá em Jerusalém não tinham recebido as mesmas informações que Pedro através do Espírito Santo. Lembra que ele estava orando e o Espírito Santo, então Deus abaixou um lençol, ok? E através desse lençol, o que aconteceu? Eles estavam simplesmente, todos os animais que eram proibidos e o Senhor falou, mata e come. Aquilo foi um nó na cabeça de Pedro, mas como, não é? Talvez até ele tenha pensado, não posso julgar, mas que era um teste de Deus para ver se ele ia fazer isso. E a partir daí, olha só, ah, o Senhor direcionou Pedro para fazer algo que esses apóstolos que estavam lá na Judéia não tinham conhecimento. Eles não sabiam que tinha sido Deus quem havia tocado o coração de Pedro, dando uma visão. Eles não tinham essa informação. Então, eles ficaram assim, mas como Pedro? Como é que Pedro fez isso? Como é que Pedro entrou numa casa, né? Então, eles perguntam: entraste em casa de homens incircuncisos, olha só, e comeste com eles.
Aquilo foi um escândalo para o pessoal lá em Israel. Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: eu estava na cidade de Jope. Então agora ele vai começar a contar toda a história, não é? Eu estava na cidade de Jope, orando, e num êxtase tive uma visão em que observei descer um objeto como se fosse um grande lençol, baixado do céu, por 4 pontas, e vindo perto de mim. E fitando para dentro dele os olhos, vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Bem, essa frase de Deus realmente deu um nó na cabeça de Pedro, não é? Mas como, não é? Ao que respondi: de nenhum modo, Senhor, porque jamais entrou na minha boca qualquer coisa comum ou imunda. Porque para Deus havia estabelecido na lei que não comesse nada do que estava nesse lençol, não é? Porque era uma maneira que Deus estava ilustrando. Da mesma forma que ao comer isso, eles estariam sendo contaminados, porque naquela época, imagina, sem geladeira, sem uma série de coisas, esses animais iriam contaminar o corpo do povo e os mataria, não é? Então, ele fazia uma ilustração disso no sentido físico, para ilustrar que o povo de Israel não poderia se contaminar com os gentios, porque eles eram pagãos, eles faziam coisas terríveis, até matar crianças, né, no fogo, sacrifício, eles adoravam ídolos, enfim. Então, da mesma forma que vocês não podem comer esses animais, porque vão te contaminar, vão te matar fisicamente, vocês também não podem se contaminar com o povo das outras nações, porque eles vão contaminar vocês de forma espiritual, ok? Bem, então diz assim, veio a segunda vez, versículo 9, falou a voz do céu, ao que Deus purificou, não consideres comum. Então Deus está dizendo, olha, eu estou purificando esses animais agora. Então, se eu purifiquei, você pode comer. Muito bem. Isto sucedeu por 3 vezes, e de novo tudo se recolheu para o céu. E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que estávamos 3 homens, enviados de Cesareia, para se encontrarem comigo. Então o Espírito, que é o Espírito Santo, me disse que eu fosse com eles, sem hesitar. Por que sem hesitar? Porque Pedro entendeu a mensagem que Deus estava dando para ele, para poder realmente pregar para os gentios. Então, sem hesitar, foram comigo também estes 6 irmãos e entramos na casa daquele homem. E ele nos contou como vira o anjo em pé em sua casa, e que lhe dissera: envia a Jope e manda chamar Simão, por sobrenome Pedro, o qual se dirá palavras mediante as quais será salvo, tu e toda a tua casa. Uau! Então, aqui está de forma muito clara que Cornélio, apesar de ser um homem temente a Deus, não é? Ser alguém que fazia esmolas, de continuar ao Senhor, não é? Ele ainda não era salvo. Está cheio de gente hoje assim, que nunca nasceram de novo em Cristo e frequenta as igrejas de uma certa forma, não entendem nada, tentam se amoldar ao que um cristão faz, mas ele não consegue, e muitas vezes vai embora porque se cansa, não é? Mas aqui ele deixa bem claro, não é? Olha, o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles. Olha só. Então Pedro está dizendo: olha, eu sou apóstolo,
eu sou testemunha que isso realmente é verdade. O Espírito Santo veio sobre eles exatamente como aconteceu conosco, no princípio, no versículo 15 ele fala isso. No versículo 16 diz: Então me lembrei da palavra do Senhor, como disse João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Jesus nos batiza com o Espírito Santo. Pois, se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Então Pedro fala: Olha, eu sou testemunha, eu sou apóstolo, e eu vi. Aconteceu com eles a mesma coisa que aconteceu conosco. E o versículo 18 leva então qual foi o resultado disso. E ouvindo eles essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: Logo, também aos gentios foi por Deus concedido arrependimento para a vida. Queridos, aqui nós temos então algo novo para Pedro e para o povo de Israel naquela ocasião, que a palavra do Senhor era uma palavra que era para todas as nações, era universal. E há 47 anos o Senhor tocou meu coração para fazer a mesma coisa. E há 47 anos eu prego a palavra, eu atravesso fronteiras. O Senhor já me levou para mais de 20 países, morei na China, fui até Marrocos, fui à África do Sul, não é? Fui a muitos países. E as pessoas necessitam. O Evangelho é o mesmo. E todas as nações precisam ser alcançadas, porque a palavra diz: indo fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o Senhor não vai ficar conosco apenas 1, 2, 3 dias, não. Ele disse que ficaria por todo o tempo, desde que nós ensinássemos todas as coisas que ele havia passado para os apóstolos passariam isso para diante, e foi algo tremendo. Então, nós temos essa incumbência, vocês aí na IBO têm que estar realmente disponíveis nas mãos do Senhor. Leve o Evangelho. Eu sei que há pessoas muito pobres, e eu comentei até a respeito disso. Não levem só a mensagem, mas se a pessoa é muito pobre e vocês tiverem condições de dar uma cesta básica, faça isso, não é? Mas ensina essas pessoas. Há um termo aqui no Brasil, não sei se vocês conhecem, que ensina a pessoa a pescar. Ou seja, tenta desenvolver com essa casa que estão necessitados o meio de eles adquirirem recursos financeiros, preparando-os, treinando-os, não é? Treinando eles a criar galinha, né? Eles podem começar com 2, 3 galinhas, a igreja pode ajudar, e essas galinhas e um galo, então vai gerar ovos, vai gerar muitos pintinhos, e aí através disso eles vão ter recursos, não é? E há muitas outras coisas que podem ser feitas, que podem gerar recursos. A pessoa plantar algum tipo de alimento importante, enfim, tem muitas coisas, né? Ensinar a bordar, ensinar a cozinhar, até comida, né? Não sei, mas há pessoas que, aqui no Brasil pelo menos, muitas pessoas fazem bolo e vendem o bolo, né? Fazem doces e vendem. Então, a maneira pela qual aquela família vai se sustentar é algo que vocês podem ensinar. Vocês têm condições de fazer isso, tá bom? Bem, isso é o que nós tínhamos para falar hoje. Nós paramos aí no versículo 18, 11, 18, e na semana que vem eu não vou estar aqui. Eu vou estar no casamento, então a gente se vê só na outra semana, tá bom? Que Deus abençoe
e fiquem na santa paz do Senhor e um grande abraço a todos.